Pessoal, boa noite. Dá para ouvir um boa noite de vocês? Para ver se vocês estão acordados? Boa noite. Bom, nós estamos dando sequência ao nosso ciclo de palestras, né, que nós estamos promovendo aqui. A ideia é que a gente consiga estar sempre trazendo um tema, sempre trazendo um profissional, pessoas que têm conhecimento, têm vivência de tecnologia e que a gente possa estar aproximando mais o processo de formação de vocês de ações bem concretas da realidade do mundo do trabalho, para que vocês possam, de fato, dar mais sentido ao processo de aprendizagem de vocês. Então, hoje a gente tem, né, uma temática bastante interessante, que vocês têm muito a aprender, é um assunto que seguramente traz um processo de complementação ao processo formativo de vocês. Então, quero agradecer aqui, né, ao nosso palestrante, o Tiago, agradecer ao professor Fábio, que dessa vez é quem está patrocinando essa ação, organizando essa ação, né? E nessa sequência já queria passar para o Fábio para poder apresentar, né, o nosso palestrante aqui. Por favor, Fábio. Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Fábio e hoje fiz um convite aqui para um colega de trabalho, amigo, lá de Uberlândia, para o Tiago Ferneda. Ele trabalha na Popex como gerente na área de Business Intelligence e hoje ele vai falar um pouco, né, sobre com que eles trabalham, sobre a área, que é uma área que vem crescendo bastante e está demandando profissionais que o mercado, né, que a academia não forma ainda. A gente tem uma escassez muito grande de profissionais nessa área e a tendência é aumentar. Então, quem quiser se especializar, certamente vai ter emprego garantido, tá bom? Ademais, agradeço, né, a presença de vocês. Gostaria de informar que haverá o sorteio de um ingresso para Campus Party, tá? Oferecimento aí do aluno Bruno. Ele vai passar a lista daqui a pouco para vocês irem assinarem. E aí no final a gente faz um random aqui, né, aleatório, para poder fazer esse sorteio. Ok? Muito bem, vamos lá então. Tiago, fica à vontade. Bom, boa noite, pessoal. Tá dando para ouvir? Tudo bem? Eu não tenho muita potência vocal, então se o som estiver um pouco ruim, vocês vão me alertando aí. Tá. Deixa eu aumentar um pouco mais. Vai lá, Tiago. Agora tá melhor? Beleza. Bom, então, como o Fábio comentou, eu trabalho com BI desde o início da minha carreira, desde que eu estava me formando em ciência da computação. Foi o primeiro estágio que eu fiz e desde então eu venho trabalhando nessa área. Comecei a trabalhar lá em Uberlândia, quando eu ainda estava na UFA, era estagiário numa empresa de consultoria em BI e comecei a fazer consultoria em algumas empresas ali de Uberlândia. Surgiu a oportunidade de um projeto aqui em Brasília. Eu vim para essa empresa, que é a Popex, como terceirizado. Depois de 2 anos trabalhando na Popex, a Popex queria reforçar seu quadro de empregados na área de BI e me convidou para trabalhar na empresa. E ontem eu completei 3 anos de Popex. Depois de 1 ano e meio eu era analista de BI. Por uma questão de plano de demissão voluntária, o nosso gerente acabou saindo. Pouco tempo depois eu fui indicado ao cargo e acabei me tornando gerente da área de BI. E vi há vários anos, né, como que essa área vem evoluindo para uma área de análise de dados, analytics, esses papéis do cientista de dados surgindo. Então eu queria passar para vocês hoje aqui um pouco dessa experiência que eu tive ao longo desse tempo. Eu fiz uma apresentação aqui numa ideia de análise de passado, presente, futuro, o que eu vi no passado, o que eu estou vendo hoje, quais são as tendências aí para o futuro. A gente ali na empresa vai para vários eventos, então eu trouxe alguns dados desses eventos, o que eu via nesses eventos no passado, o que eu estou vendo nesses eventos hoje, o que eles estão falando que vai acontecer no futuro. Então, seguindo aqui a nossa apresentação, vamos começar a falar desse passado aí. O que é BI e Analytics, né? Então, assim, a gente tem aqui, vamos tentar, hoje, o BI meio que está se tornando uma parte do Analytics.
ele está sendo chamado do BI tradicional, aquele BI que eu fazia, a área pedia um dado e no final entregava um painel, que o cara via um dado do passado e conseguia fazer uma análise em cima daquilo. Ele vem se tornando só um pedaço e hoje esse termo está se abrangendo muito mais para Analytics. Aqui eu quero dar uma abrangência para vocês do que seria o BI tradicional, o que seria esse Analytics. O BI tradicional ele é um processo. A gente tem ali vários sistemas, sistema de RP, sistema de CRM, sistema de produtos, e as áreas precisam montar relatórios em cima desses sistemas. Então, eles demandam essa necessidade para a área de BI. A gente vai, faz toda uma análise, cria um processo, que é o chamado ETL, carrega numa base de dados que tem diversos conceitos, que são de fatos, dimensões, modelos, para performance na análise de dados, permitindo ao usuário uma mais simples visão desses dados, visões de dashboards, painéis. Então esse aqui é o nosso processo, a gente tem ali os sistemas, depois do levantamento da necessidade dos dados com a área usuária, ele passa por um processo de ETL, que é onde a gente transforma o dado e adapta ao nosso modelo, que facilita as consultas ao usuário, e essa facilidade de consulta é vista no DW, onde a gente carrega no modelo. Esse DW é a origem para os nossos portais de BI. Os portais de BI é onde fica disponível para as áreas usuárias os nossos painéis, os nossos relatórios, dando uma visão daquilo que aconteceu na empresa. Então, assim, ontem eu vendi mais do que no mesmo dia do ano anterior. Esse mês eu fechei uma carteira de produtos com um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, assim, ele permite essas análises do futuro. Eu começo a conseguir avaliar tendências dos meus dados visualmente. Mas isso aí eu estou falando ainda de um humano avaliando um dado que ocorreu no passado, que foi modelado, um painel, um relatório, e permite a ele essa análise do dado. Seguindo agora para a área de Analytics, a gente consegue ver que esse BI tradicional, traçando essa linha do tempo, a gente tem aqui o nosso passado em termos de dados. O BI, esse pedaço aqui, ele vai até a linha do presente no máximo. Então eu tenho tantos dados do meu passado e existe também uma linha tênue aí que seria o BI Real Time, que eu entrego um dado olhando diretamente para o meu sistema, para a área analisada, um dado que eu preciso analisar no dia enquanto ele está ocorrendo. Só que o BI ele não entrega nada falando do meu futuro, o que vai acontecer. É aí que entra Analytics, análise de dados, Business Analytics, Data Science, Data Analytics. Então é algo muito mais abrangente. Tipo, o quanto eu vou vender mês que vem. Isso o BI hoje não entrega. Quem vem entregando é a área que tem cientistas de dados, análise de dados, processos de análise que fazem regressão linear, que usam Random Forest. Então, é muito mais abrangente. Por exemplo, o BI ele vai conseguir me falar se a minha carteira está caindo, mas ele não consegue me entregar um algoritmo para que eu faça a retenção desses clientes. Então, é nessa área que o Analytics entra, ele é um ponto acima. Ele faz tanto um preditivo e também existe o Analytics prescritivo, que eu vou entrar um pouco mais em detalhes para frente. Trazendo dados de eventos, em 2017, eu ainda não era gerente de equipe, mas eu fui convidado aí ao Gartner. O Gartner, para quem não conhece, é uma empresa, eles basicamente fazem muita consultoria, eles são muito fortes e referência nessa área de dados, Analytics, BI. Eles ultimamente vêm utilizando muito o termo Analytics, eles não utilizam mais o termo BI, então esse termo vem ficando depreciado, vem ficando... É uma consolidação no mercado, uma tecnologia comum. E aí eu queria trazer alguns dados desse evento, ele é referência no mercado, o Gartner faz muitas previsões desse evento, são coisas que ocorrem, eles acertam muito nessas previsões. E aí, trazendo um pouco do que eu vi no evento lá, eles colocavam o BI como algo já consolidado nas empresas. Em 2017, a Polpex já tinha BI há 9 anos. A Polpex, eu não contextualizei no início, mas ela é uma empresa fortemente ligada ao Exército, não tão inovadora, e apesar disso, ela já tinha BI há 9 anos. E o BI, na verdade, esse conceito, o BI, apesar de ser um conceito, uma tecnologia que parece muito moderna, na verdade o BI ele é aplicado há muito tempo.
BI, por exemplo, as áreas fazem em planilhas Excel. Se você não entrega uma solução para elas, elas vão criar uma solução de contorno e vão criar um Excel para controlar aquela informação. Isso é uma forma de BI. É um BI descentralizado, não fica numa equipe, mas acaba acontecendo. O que eles traziam no Gardner? As empresas já tinham BI consolidado, ou as que estavam iniciando já estavam atrasadas. E as que estavam iniciando já tinham visto o que as outras erraram no passado e estavam começando um BI muito mais avançado e criando algo muito mais rápido do que aquelas que sofreram muito no seu início de BI. Já estava começando a se dizer sobre os primeiros trabalhos em análise de dados, ou seja, as empresas já estavam querendo parar de olhar para aquele passado e olhar para o seu presente, pegar essa base de dados do seu passado e prever o seu futuro. Ou seja, com base naquilo que eu vendi, o quanto eu vou vender no ano que vem. Eu tenho dados ali no meu BI desde 2010, eu estou em 2017, me falando o quanto eu vendi ano a ano, me falando a característica dos meus clientes, como que eu consigo, com esses dados, prever o quanto eu vou vender em 2018. E era isso que as empresas já estavam começando a fazer, eram esses os trabalhos que já estavam sendo apresentados lá, trabalhos em andamento, alguns já quase finalizados. Já estava se começando a dizer que logo se consolidaria um papel que era o de cientista de dados nas empresas. Então, era um papel que estava surgindo. Os analistas de BI, analistas estatísticos, estavam indo para essa vertente, ou seja, como eles têm muito conhecimento matemático, conhecimento desses modelos, eles seriam as pessoas que criariam os modelos nas empresas e conseguiriam prever o que iria acontecer do futuro, com base em dados. E além disso surgiria um papel que seria o engenheiro de dados, que seria uma evolução natural do DBA e do funcionário de ETL, que é aquela pessoa que pega o dado do sistema transacional e leva até o DW da empresa para possibilitar a criação de relatórios no BI. Ou seja, seria um papel que trabalharia no, vamos chamar assim, no backstage, né? Ele é aquela pessoa que trabalha por trás dos panos. A área não vê o resultado do trabalho dessa pessoa, mas ela está ali trabalhando para disponibilizar um dado para a área, criando toda uma engenharia de dados em cima de uma grande massa para que as áreas pudessem criar suas análises. Então, aí fazendo essa diferenciação entre o BI tradicional e o cientista de dados que vinha surgindo, fazendo analytics, a gente tem aqui as análises descritiva, análise de diagnóstico, análise preditiva e análise prescritiva. Onde a análise descritiva me fala no máximo aquilo que aconteceu. Ou seja, ontem eu vendi 10 mil reais do meu produto X. Então eu sei somente o que aconteceu. A análise de diagnóstico, que o BI também faz, e é uma análise baseada no seu passado, ontem eu vendi somente 10 mil reais do produto X, porque ontem era feriado em várias regiões do país. Nessas regiões, meus pontos de atendimento não abriram. Então eu sei o porquê que aquilo aconteceu. E esse BI tradicional passou a não responder essas perguntas que o analista tem para responder, que é o preditivo. O que vai acontecer em seguida? Baseado nos meus dados do passado, o que vai acontecer, como que eu posso analisar, quais algoritmos eu posso aplicar para prever o que vai acontecer. E um próximo passo, que na época eu ouvi e falava isso é uma loucura, análise prescritiva, que seria o que vai acontecer e o que eu devo fazer quando acontecer. Então é algo assim sensacional, me deixa muito animado no futuro ver algoritmos prescritivos sendo aplicados aí no nosso dia a dia. E eles já vendiam isso como uma tendência de futuro. Além disso, a gente viu o surgimento de várias empresas data-driven, né, orientadas a dados. Algumas delas, Nubank, Waze, Netflix, Uber. A gente vê a experiência do usuário que você tem no Nubank. Eu, particularmente, desde que eu criei o cartão, nunca tive problema. Você faz tudo num aplicativo que deve ter 3, 4 telas. Eles estão o tempo todo analisando seus dados. Recentemente, com base nas minhas transações, eles aumentaram meu limite de crédito, sem eu pedir, meu limite do cartão de crédito. Então, assim, é algo sensacional. Estão trabalhando, analisando os dados do cliente para possibilitar a diferenciação em linhas de crédito
liberando taxas de juros abaixo do valor de mercado, enquanto tem bancos aí trabalhando com taxas de juros de 3%, que é algo muito alto, e quando uma pessoa pega essa taxa, acha isso algo muito bom. A Poupex, por exemplo, ela tem um nicho de mercado, ela não atende o público em geral, mas ela trabalha com uma taxa de 1,6, que é muito baixo com relação ao mercado. E essas empresas que estão trabalhando com análise de dados e conseguem descobrir quem é o cliente que vai pagar ela, conseguem trabalhar com essas taxas abaixo disso. Então, estão ameaçando aí os grandes bancos. Os outros casos aqui dá para mencionar várias informações. O próprio Waze, que os usuários conseguem lançar as informações falando que numa área tem um trânsito acima do normal, eu estou pegando muita lentidão no trânsito. Sabe, a média de fluxo diário, determinados picos de horário, em determinadas vias. Consegue te falar, por exemplo, que para chegar de um local a outro da cidade, você está ao meio-dia em casa, você quer sair 6 horas da tarde e quer chegar lá às 6h30. Aliás, você quer chegar às 6h30 no local. Ele te fala que você tem que sair às 6 horas da tarde, porque para fazer aquele fluxo, na média histórica dele, você demoraria meia hora. Então, tudo isso baseado em análise de dados. Essas outras fazem a mesma coisa, Netflix com recomendação de conteúdo e a Uber com experiência de usuário também. Tanto a do motorista quanto a dos usuários. Os motoristas da Uber têm uma experiência muito legal com o aplicativo. Então, essa experiência é isso que conquista esses usuários. E as empresas, eles vendiam que cada vez mais elas teriam que desfocar um pouco do seu produto e trabalhar essa experiência do usuário, baseando-se nos dados deles. Utilizem os dados dos seus usuários a seu favor, para que você proporcione para ele não só um produto, mas também uma experiência. Citando um caso aqui da Poupex, junto com a Poupex funciona uma empresa que chama FHE, que é uma empresa pública, que atende somente a militares. Essa taxa que eu falei do crédito pessoal, do empréstimo, que é uma taxa baixa de acordo com o mercado, ela só pode ser concedida para militares. Uma das possibilidades que a gente via lá de experiência para o usuário era a possibilidade de avaliar no futuro o nível de crédito desse cliente, ou seja, ele tem grande chance de me pagar, e a FHE é uma empresa que não visa lucro. Então, eu conseguiria continuar mantendo o meu produto sendo comercializado com esses clientes e diminuir a taxa dele de forma que eu conseguisse garantir a mesma rentabilidade para a empresa, ou seja, que eu conseguisse manter ela estável no mercado. Então, eu conseguiria fazer com que o cliente tivesse o produto, que é um produto que apoia ele, mas não pagasse tanto juros e mantivesse a minha empresa equilibrada. Ou seja, eu atenderia minha causa, eu consegui emprestar dinheiro para o meu cliente, eu não estou dando prejuízo para a empresa e eu emprestei para ele com o melhor custo-benefício do mercado. E na época já se falava muito de Python e R. As duas estavam despontando como as grandes linguagens para análise de dados. E muito se dizia quem se destacaria no mercado. Hoje dá para dizer praticamente as duas. Mas aqui a gente tem uma análise na linha do tempo aí. E R e Python vem sendo muito utilizadas, mas Python vem ganhando um destaque imenso. Lá na Poupex, particularmente, a gente utiliza mais Python, mas a gente também utiliza R nos nossos trabalhos. Esses trabalhos vão vir um pouco mais para frente. Bom, finalizando essa linha histórica, né, dessas informações que eu vi no passado, queria fazer qual é a nossa situação atual, né, mediante aquilo que eu vi e o que está acontecendo hoje. Bom, hoje a gente tem uma democracia. Mas o que é? O Bolsonaro foi eleito ano passado? A gente está democracia aí no Brasil? Não. A gente não está falando disso. A gente está falando democracia no desenvolvimento e análise de dados. Quem proporcionou isso? Python. Python, surpreendentemente, nos últimos anos, com essa criação, principalmente do notebook Python, foi algo muito inovador. Você conseguir dividir em células o seu raciocínio e executando seu código em pedaços, fazendo pequenas análises, dividindo seu problema. Ele facilitou e ele democratizou. Qualquer pessoa hoje de TI que pegue para estudar Python
consegue desenvolver e criar algoritmos de análise de dados. Basta você procurar cursos, procurar problemas, desenvolver. Você vai conseguir, é simples, tem bibliotecas, scikit-learn, pandas, que está aí para facilita muito essa modelagem dos dados, matplotlib para você visualizar os dados. Então, assim, Python democratizou e ele tirou muito daquilo. Antigamente, o pessoal que os utilizava eram muitos estatísticos e somente eles conseguiam fazer essa análise de dados. Python veio democratizando isso e trazendo o profissional de TI mais próximo dessa análise de dados e ele conseguindo fazer cada vez mais análise em cima dos dados da empresa. E aí, não somente ele. Atualmente se fala muito em machine learning automatizado e a tendência é cada vez mais os usuários, até mesmo de áreas de negócio, e não somente de TI, se aproximem cada vez mais dessa área de análise de dados. Com base nisso, eu peguei essa pesquisa de um site. Ela pega os perfis que hoje são cientistas de dados, né, pelo menos se consideram cientistas de dados, e pega qual era o emprego anterior dele e também qual eram 2 empregos anteriores a ele ser cientista de dados. E aí você vê um perfil muito eclético nesse pessoal que hoje vem se tornando cientista de dados. Tem sim profissionais de TI, tem profissionais que já se consideravam cientistas de dados, mas tem profissionais saindo direto da universidade, tem estudantes, tem pessoas que eram de outras áreas. Então são percentuais muito altos de pessoas que estão saindo das suas áreas e se tornando cientistas de dados. Tanto que o cientista de dados está se tornando um termo muito amplo. Ele não é mais só aquele profissional de TI que consegue criar estruturas, ele já está indo mais próximo até para as áreas de negócio. Também hoje a gente já tem essa formação de equipes e funções. Hoje em dia as empresas já criaram ou já estão criando, as que estão correndo atrás ainda, estão criando suas áreas para trabalhar com machine learning, IA e analytics. A Popex criou essa equipe no ano passado, já correndo atrás do prejuízo, porque já tinham outras empresas fazendo esse tipo de trabalho. Hoje essa equipe roda dentro da equipe do BI. Uma pessoa da equipe está aqui, que é o Marcelo, esse carequinho aqui. E além dele a gente tem um estagiário na equipe, então uma equipe formada com basicamente 2 pessoas para trabalhar exclusivamente com essa parte de analytics, ou seja, mais focado em algoritmos de análise e algoritmos de machine learning. Além disso, foi formada uma outra equipe para trabalhar com IA. Essa equipe criou no ano passado um chatbot, implantou dentro da empresa, um desenvolvimento super rápido, um produto que saiu com extrema qualidade, extrema aceitação dos usuários, tudo utilizando o Python. Um trabalho extraordinário. Uma pessoa dessa equipe é o Bruno, que é estagiário lá na Popex também. Então, assim, mostrou, e essa equipe vem se consolidando cada vez mais e conseguindo, citando agora o exemplo da equipe que o Marcelo faz parte, conseguindo apenas com um analista e um estagiário que trabalham 6 horas por dia, nem são cargo de 8 horas, a gente está conseguindo implantar algoritmos de análise de dados na empresa. Além disso, hoje em dia já está consolidado um termo que é o Self-Service BI, então fugindo daquele tradicional que era da gente ir até as áreas de usuário, levantar a necessidade, entender o sistema, criar um processo, carregar nossa base e depois ainda realizar o entendimento para montar relatórios e painéis. Hoje em dia a gente trabalha até levar o dado ao nosso DW, modela ele, entrega na interface para o usuário, na tela do BI, na nossa plataforma de BI, e a partir daqui você monta esses relatórios e painéis. Então com isso a gente diminuiu a quantidade de relatórios de BI, diminuiu nossa demanda e a gente consegue focar cada vez mais em disponibilizar dados para a área usuária, para que ele faça o self-service, faça suas análises e focar a nossa equipe em analytics. Além disso, o termo cientista de dados hoje já é difundido, consolidado no mercado. Hoje em dia qualquer evento já fala que tem cientistas de dados. Até um dado que é interessante, nesse evento, na verdade um evento antes, o meu
chefe que havia ido nesse evento do Gartner em 2016, diz ele que durante uma palestra foi questionado quem ali naquela plateia se considerava um cientista de dados. Uma pessoa levantou a mão. Então, o evento já falava disso há muito tempo, só que ainda não haviam aplicações práticas. E hoje em dia, se você fizer essa mesma pergunta, eu tenho certeza que uns 30% da plateia vão levantar. Então, realmente, é um cargo que vem se consolidando cada vez mais no mercado. E aquele cargo de engenheiro de dados que eles falaram que surgiria, já está surgindo e está com tendência de se consolidar no mercado. Além disso, há praticamente várias empresas, principalmente do setor bancário, que a gente vai em vários eventos e acompanha, na própria Popex, modelos de análise de dados rodando e sendo utilizados por áreas de usuário, acompanhando essas informações, tomando decisão com base em previsões que modelos de análise de dados criaram. Aqui é mais um dado do Gartner, só que agora desse ano. Trazendo para um caso prático, a gente vai... Quando você for começar a estudar essa parte de análise de dados, em Python, em R, seja qualquer uma das duas, principalmente nesses sites que são bons, são cursos excelentes. Eu particularmente fiz um do Coursera, da Universidade de Michigan, e achei excelente. Num preço acessível, você consegue fazer um curso de 6, 7 meses, com vários módulos, contemplando várias informações, pagando ali R$500, R$600. Então, eu acho que vale a pena o investimento. Só que você vai ficar muito na teoria. Quando você fizer esses cursos, claro que você vai aprender os algoritmos, vai aprender as bibliotecas, vai implementar casos, vai entender o que está acontecendo, vai ver o resultado daquilo, só que você está trabalhando com uma massa de dados que foi preparada para aquele curso. Pode até ser que ele monte alguns casos de limpeza de dados, vai te ensinar a ler um arquivo Excel, vai te ensinar a ler uma base de dados. Pode até ser que tem alguns mais avançados que te ensinam a fazer um scrapper numa página, mas quando você vai para o mundo real, você gasta a maior parte do seu tempo entendendo o problema que você tem que resolver e depois preparando e limpando seus dados. Esse é o dado do Gartner, de acordo com as pesquisas que eles fazem. Eles calcularam que 47% do tempo para se montar esses modelos em cima de análise de dados, você vai gastar nessa parte de entender o seu problema e limpar o seu dado. No nosso caso, quando a gente viu esse número, a gente até se surpreendeu, porque a gente estima que no nosso caso, esse tempo, na verdade, seja 60%, 70%. Ali, quando a gente vai criar um modelo, a gente vê uma grande dificuldade em cruzar informações de sistemas distintos, a gente vê muito problema com qualidade de dados, a gente leva muito tempo para entender qual é a área usuária, qual é o problema a ser resolvido. E quando você for criar um modelo para essas análises de dados, um ponto interessante também, além de resolvê-lo, entendê-lo, você entender qual será o custo-benefício depois que ele estiver pronto. Porque às vezes um modelo desses ele vai gerar um trabalho imenso para você criar, e aí você vai gastar aí todo esse tempo de talvez 1 mês, 2 meses para criar esse modelo, e no final a análise que foi entregue, o resultado dela não é tão válido. Teriam outras análises que a empresa pode estar fazendo que seriam mais válidas, trariam mais retorno. Redução de gasto, aumento de receita, por exemplo. Uma outra informação que eu queria trazer aqui do Gartner é o Hype Cycle. Primeiro eu trouxe para explicar o que é esse Hype Cycle. Não sei se todo mundo já viu, alguém já viu esse Hype Cycle. Ele é basicamente uma análise de uma curva, né, de tendência de tecnologia que eles colocam, partindo de um gatilho de inovação, ou seja, uma tecnologia que surge, emergente, ela chega até um pico de expectativa, ou seja, todo mundo está querendo utilizar aquela tecnologia. Então, quando ela chega aqui, está todo mundo querendo fazer, querendo criar, querendo utilizar, querendo entender, querendo testar e errar rápido para aplicar. Depois, ela entra naquele vale, que eles chamam de vale de desilusão, ou seja, o pessoal errou, tentou aplicar, não conseguiu,
empresas que surgiram para utilizar essa tecnologia, tentaram implementar, não conseguiram, e começam a fechar, desaparecer. Todo mundo fica desiludido com a tecnologia, porque já tem outra no topo, está todo mundo querendo trabalhar nessa nova. Só que aí, essa antiga, ela começa a se consolidar no mercado, e é aí que ela entra nessa parte de maturidade. E ela começa a se consolidar no mercado, até que ela entra no seu chamado platô de produtividade, em que ela passa a ser uma tecnologia conhecida, utilizada no mercado, em que você já sabe quais são as aplicações dela, você já sabe onde que ela dá errado, onde que ela funciona. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas esse aqui é o Hype Cycle de análise de dados que foi mostrado esse ano no Gartner. O Gartner de análise de dados, Analytics, né, que eles chamam. Alguns que eu queria destacar aqui, ele já destaca desse gráfico, que é a engenharia de dados, que de acordo com eles, ela está nesse ponto aqui. Então ela já passou do seu hype, então, mostrando que o engenheiro de dados já é esse papel que está surgindo e logo deve se consolidar no mercado. Ela já está indo para começar a cair no seu vale da desilusão. Um outro ponto que eu achei interessante. De acordo com eles, a análise preditiva, ou seja, aquela análise que fala o que vai acontecer, ela já está chegando no vale da desilusão, ou seja, as empresas já aplicaram, já erraram, já souberam onde nós erramos, já sabem, já estão começando a entender aonde que pode aplicar isso, e já está seguindo para começar, ela está chegando na desilusão, ou seja, ela está nesse ponto. Então ela vai começar a cair do desuso, ou seja, o pessoal logo vai querer começar a puxar outras dessas para falar, nós vamos fazer somente isso aqui, para depois ela começar a tomar maturidade e tornar-se algo extremamente comum. Hoje as empresas já fazem, mas ainda com muito teste, muito erro, então ainda sem muita maturidade. Outra que eles estão colocando para ela chegar no pico, ela, pelo que eles colocam aqui, ela é a próxima a chegar no pico. Análise, deixa eu mencionar outra antes, que é dado como um serviço. Eles colocaram isso como, aqui está no topo hoje, Data as a Service. Ou seja, você disponibilizar o seu dado como um serviço para o seu usuário. Então, justamente essa tendência que eu comentei hoje, que as empresas vêm tentando fazer, que é uma própria iniciativa do Self-Service BI, você disponibilizar o seu dado para o seu usuário, montar as análises deles. Só que não somente nesse escopo do BI tradicional, mas também com análise de dados já aplicados a isso, com dados futuros, predizendo para os usuários fazerem suas análises em cima disso. E o outro que está chegando, que eu estava mencionando, é a análise prescritiva. Então, eles já estão falando que logo as empresas já vão estar começando a fazer, implementar essas análises prescritivas, ou seja, aquelas que falam o que você tem que fazer e não só dizem o que vai acontecer no futuro. Agora, indo um pouco mais para a prática, eu contextualizei com toda essa teoria, que a gente já tinha BI na Popex há muito tempo, vários anos de dados, indo para um caso mais prático. Esse aqui foi um trabalho que foi feito na Popex, esse aqui é o resultado dele. É o gráfico, eu ocultei os valores por uma questão da empresa, mas o que eu quero trazer aqui é justamente a comparativa dessa linha de grandeza, para vocês verem, para tentar dar uma ideia para vocês desse caso prático. Ou seja, a gente saiu dessa teoria e resolvemos, vamos criar esse caso, vamos fazer. Foi um trabalho em cima da nossa carteira de um produto. A gente tinha, se eu não me engano, 5 anos de dados desse produto. E a gente tinha no BI qual era a quantidade de clientes ativos mensalmente. Então eu consigo saber quanto eu fechei cada mês, de cada ano, durante 5 anos, qual era a quantidade de clientes ativos daquela carteira. E eu também tinha informações de quitações e de liberações, ou seja, de clientes que estavam saindo e de clientes que estavam entrando mensalmente nessa mesma carteira desse produto. Analisando tudo isso com o algoritmo do Arima,
Foi feita uma análise em cima dos dados e no final de 2017, esse algoritmo projetou todo o ano de 2018, falando qual seria o comportamento da carteira ao longo de todo o ano. O gráfico de cima é um gráfico que mostra qual é a quantidade, qual seria essa quantidade com base numa simples média histórica. Ou seja, se eu fizer um simples cálculo em cima dos meus dados e ver uma média entre a correlação de liberações e quitações, qual seria o comportamento da minha carteira? Bom, aqui a linha preta mais escura, ela é o real, o dado real. E a linha azul, ela é o dado que foi previsto em cima de uma média histórica. Ou seja, eu não apliquei nenhum algoritmo de machine learning, eu apliquei um simples cálculo. A de baixo é o algoritmo aplicado. Não sei se dá para ver, porque elas andaram exatamente juntas o ano todo. Então, ou seja, imagina para uma área de negócio que comercializa o produto, saber no começo do ano como vai se comportar a carteira ao longo de todo o ano, em termos de quantidade de clientes. O nosso algoritmo só errou o mês de dezembro de 2018, porque no ano anterior havia ocorrido uma sazonalidade fora do padrão dos últimos 5 anos, e só por isso ela errou. Ela acertou tudo, inclusive a sazonalidade do mês de março, em que a carteira cresce, e ela acompanhou o crescimento, exatamente igual ao dado ocorreu. Então, ou seja, em dezembro de 2017, eu conseguia saber quantos clientes eu teria ativos na minha carteira em janeiro, fevereiro, março, abril, todos os meses, até o final do ano. Mencionando novamente, ele só errou no final do ano e a gente já tinha avaliado e informado para a área que provavelmente ele erraria por causa do comportamento no ano anterior, que fugiu ao padrão. Mas foi um trabalho que deu muito destaque para a área lá na empresa e trouxe uma visibilidade muito grande, e a gente viu uma oportunidade tremenda assim, de análise de dados, e viu que realmente funcionava. Quando a gente começou a ver os meses fechando e a gente tendo dado real mês a mês, e esse dado batendo, quando eu falo batendo, eu entendo que é calculado um erro, ele não bate o número exato, porque, vamos falar aí, eu teria 100 mil no real e 99.997 no previsto. Mas era um erro mínimo, muito pequeno e totalmente aceitável. Baseado nisso, uma outra área nos procurou para entender o fluxo de liberação de dinheiro desse mesmo produto. E baseado nesse trabalho que foi apresentado, eles pediram um segundo trabalho, que foi entregue há pouco tempo, se eu não me engano, no mês passado. Foi entregue esse relatório para eles acompanharem essa análise de dados mensalmente. Qual que é a ideia aqui? A ideia é avaliar o fluxo de caixa da empresa. Toda empresa tem um fluxo de caixa que precisa ser acompanhado, que nada mais é do que a relação entre o dinheiro que eu tenho em caixa, a quantidade de dinheiro que vai sair e a quantidade de dinheiro que vai entrar. Então, citando um exemplo aqui, eu tenho um dinheiro em caixa, eu tenho uma previsão de que meus clientes vão pagar um valor X para a minha empresa naquele mês, eles têm que me pagar o produto, né? A Popex, no caso, trabalha com financiamento, crédito pessoal, então ela tem uma receita mensal. E fora isso, eu tenho despesas, eu tenho que pagar empregado, eu tenho que pagar, às vezes, aluguel de algum prédio, eu tenho que pagar limpeza, terceirização de empregados. Então, essa relação ela é acompanhada na empresa e eu tenho que manter meu caixa positivo. E o dinheiro que um banco empresta, ele sai diretamente do caixa dele. Então, se ele empresta muito dinheiro e ele recebe pouco dinheiro e ele tem muita despesa a pagar, ele corre o risco de ficar com fluxo de caixa negativo. Então, a ideia deles é como que eles faziam nesse caso, que é o produto, nesse caso é o empréstimo da Popex, que ele tem um fluxo muito alto de saída de dinheiro, e mensalmente era entregue pela área responsável pelo produto para a área financeira qual seria o fluxo de liberação esperado para aquele mês. Eles fazem isso com base também no cálculo numa média histórica, sem utilizar nenhum algoritmo.
o que foi feito? Com base em toda essa série histórica, todos esses dados que existiam no BI, todo esse passado, foram executados 2 cenários de algoritmos, que a gente viu que, para esse caso, como o fluxo de saída ele é diário, a gente preferiu trabalhar com 2 algoritmos, entregar para a área e deixar eles decidirem qual seria o melhor cenário para eles. O cenário A, que é o primeiro que está apresentado aqui, acompanhar esse gráfico de linha é um pouco complicado. Vou focar mais naqueles valores em cima, que são os erros absolutos. O cenário A, ele é uma rede neural que foi aplicada aos dados. E o segundo, ele é um random forest, que foram aplicados esses mesmos dados. É claro que cada um com as suas variáveis, a montagem dos algoritmos foi diferente. Então, por exemplo, aqui no mês de abril, a gente vê um erro naquele dado que era repassado para a área. Numa média diária ali, vamos jogar quase 18%, 17,86%. Então, nesse mês de abril, a previsão, com base em uma média que eles faziam, ia ser de quase 18%. E a gente já está entregando algoritmos que reduziram para o mês de abril. E no cenário A, o erro foi de 13,35%. No segundo, o erro foi de 14,55%. Então, no primeiro mês que a gente previu, um dos primeiros, na verdade, acho que ele foi o segundo ou terceiro, ele já está errando menos do que a média, aquele trabalho que a área fazia há vários anos. Aqui é o mesmo relatório, só que agora para maio, que foi fechado recentemente. A gente tem aí nos algoritmos cenário A e B uma média aí próxima, um erro próximo de 11%, e já no algoritmo que era utilizado pela área, quase 17%. Então a gente consegue ver uma relação. A área já consegue saber muito mais próximo, numa média diária, qual vai ser o meu fluxo de liberação diário, ou seja, ele já consegue antecipar algumas ações em cima do caixa da empresa, com base nessas informações que estão sendo disponibilizadas. Então eles começam a tomar ações muito mais assertivas. Por exemplo, de onde que eu vou resgatar dinheiro, sendo que o meu algoritmo já está prevendo que eu vou ter uma saída de caixa muito alta. De duas, uma. Ou eu arrumo uma outra fonte de renda, ou eu paro de vender o produto. Então, essa ação pode ser tomada pela empresa. Saindo agora até onde a gente chegou, né, hoje, então a gente já está implementando isso com toda essa base do que veio do passado, que hoje os eventos estão falando, para onde aí os eventos, e a gente está vendo as tendências de futuro. Esses 2 papéis muito consolidados no mercado. Essa é uma visão que os eventos estão apresentando e a gente está vendo se consolidar na prática. Então, o engenheiro de dados sendo muito consolidado nas empresas como um membro dessas áreas. A diferença aqui é que o engenheiro de dados, no passado, ele era visto como a evolução natural do DBA e daquele cara que faz o ETL. Já hoje, ele vem sendo uma evolução, ele vem sendo considerado uma evolução até mesmo do engenheiro de software. Sendo aquela pessoa que vai se consolidar como alguém que vai trabalhar com dados brutos, dados de banco, dados não estruturados, muitos dados, grandes volumes de dados. Uma pessoa que tem que saber lidar muito bem com estruturas de dados e criar modelos com grande performance para consultas de informação. É uma pessoa que continua trabalhando nesse back-end, ou seja, é uma pessoa que está ali para entregar algo, disponibilizar algo, mas que uma área usuária, por exemplo, nem sabe que aquela pessoa existe. Como, citando o caso hoje, é um DBA na empresa. As áreas usuárias nem sabem que os DBAs existem, mas os sistemas só rodam porque existe um banco. Então, é uma área que a gente até brinca que ela é ingrata, né? Porque se o banco cai, quem é xingado é o DBA. Mas quando o trabalho dele está tudo certo, ninguém fala parabéns. No geral, eles estão ali trabalhando todo dia, o trabalho correto, o banco está em pé, o sistema está rodando, mas ninguém nem percebe, a área usuária nem sabe que ele existe. Só que também tem o contrário, se o banco cai, a área não liga para o DBA, ela liga para o desenvolvedor. Porque ela sabe que é o desenvolvedor que fez o sistema e ela acha que por causa dele que o sistema não está funcionando. Então, o engenheiro de dados ele funciona mais ou menos da mesma forma, fazendo uma analogia. Ele é aquela pessoa que está ali atuando por trás para disponibilizar um dado, mas a área usuária pode nem saber que ele existe. Já o cientista de dados,
ele está ali para utilizar os dados para fazer análise. Então, ele vai estar aplicando algoritmos, fazendo análise em cima dos dados que já estão disponibilizados. Ele é uma área muito versátil. Hoje, eu acabei de sair à tarde de um evento do TCU e foi questionado ao Tom de Godoy, que é CTO da Data Robot, que é uma empresa que eu vou mencionar logo aqui para frente. Ele é brasileiro. Foi questionado para ele qual o perfil de cientista de dados que ele procura hoje. Ele falou, a resposta dele foi, cientista de dados, ele vem se tornando um termo muito abrangente. Não existe mais uma definição tão simples e clara para cientista de dados. Ele falou que existem, por exemplo, cientistas de dados, que são aquelas pessoas que são especialistas em alguns tipos de algoritmo e sabem aplicar esse algoritmo em casos específicos e tratar muito bem aqueles casos. Ou seja, elas conhecem de teoria, de aplicação de conceitos matemáticos, de TI. Mas existem outros cientistas de dados que são aquele perfil que conhece muito bem o negócio de uma área. Então, às vezes, ele conhece muito bem o negócio e sabe aonde um algoritmo vai conseguir ser aplicado naquela área. Existem cientistas de dados que sabem entender toda uma tecnologia que foi desenvolvida, um conceito que foi desenvolvido em cima de um problema, qual foi o algoritmo aplicado, e sabem vender muito bem essa ideia para uma área usuária querer utilizar aquela informação. Então ele comentou, qual o perfil que eu procuro? Todos. Eu quero todos esses perfis na minha equipe. Eu quero conseguir aplicar o problema, eu quero conseguir vender, eu quero conseguir entender o problema do meu usuário e aplicar ele, entregar um resultado muito bom. Falando agora da Data Robot, é uma empresa que vem querendo quebrar esse conceito de empresas orientadas a dados e vem querendo dizer que as empresas vão ser orientadas a IA. Então, eles criaram essa solução, que é o Data Robot. Ela é uma startup que surgiu nos Estados Unidos, apesar de ele ser brasileiro. Ele foi para lá alguns anos atrás, se não me engano, em 98, e fundou essa startup que já teve mais de 200 milhões em captação de recursos e já tem empresas em várias cidades do mundo, inclusive em São Paulo. Uma das promessas deles é utilizar bilhões de algoritmos de dados para te entregar uma análise em cima dos dados da sua empresa. Tudo isso em cloud ou on-premise, vai da escolha do cliente. Então, eles juntaram um grupo de especialistas em ciência de dados, que ele conheceu no Kaggle. Então, ele pegou várias pessoas que já foram top cientistas de dados no Kaggle, formou essa empresa, trabalhou junto com esse pessoal para criar essa solução que é o Data Robot. Aqui, eu vou mostrar um videozinho que está no site da própria Data Robot. Se você colocar no Google Data Robot, você acha esse site bem simples e pode ver o vídeo. Vou dar play nele. Bom, ele não tem áudio, eu vou comentando o que ele está fazendo. Isso aí, ele está mostrando quais são os passos que ele fez para analisar um arquivo. E agora ele vai começar do zero. Ele trabalha com drag and drop. Ele pega um arquivo e coloca no Data Robot e te pergunta o que você quer analisar. Você fala qual variável daquele arquivo você quer analisar. Ele começa a processar, isso aí são os processamentos e quais algoritmos ele está rodando. São centenas de algoritmos. E daqui a pouco ele começa a te entregar os resultados dessas análises. E você começa a ver quais foram as principais variáveis. Isso aí ele está falando todos os algoritmos, né? Regressões, vai ter random forest, vai ter rede neural, enfim. E depois você começa a clicar em cada uma dessas análises, ele começa a te falar quais foram as variáveis que ele considerou, qual foi o acerto do modelo, se você quer desconsiderar ou considerar algo a mais dentro daquele modelo. Isso aí são todos os passos que aquele modelo fez para chegar até a análise, toda a preparação de dados, toda a limpeza que foi feita. Ele já tem muita integração com ferramentas de BI, então ele já está prometendo aí. Isso aí ele está falando do tempo, então ele fala o tempo que você levaria para fazer uma análise com Data Robot e o tempo com métodos tradicionais. E ele já vem integrado com várias ferramentas de BI, então ele promete entregar essa interface. Ou seja, aquilo que foi analisado diretamente numa interface de uma ferramenta de BI, como o ClickView, Tableau,
e possibilitando que o usuário consulte alguns casos e ele entregue qual seria o resultado daquele caso em cima desse modelo aplicado. Então, é uma empresa que está prometendo muito, o trabalho realmente pareceu muito interessante. Eu coloquei ela como futuro porque eu particularmente não conheço o trabalho da empresa, conheci recentemente. Ela foi mencionada no Gartner. O Gartner, inclusive, faz um quadrante mágico, onde ele coloca as principais tecnologias relacionadas à análise de dados em um quadrante. E essa aqui surgiu como uma tecnologia que eles chamam de visionária, ou seja, eles estão com uma visão muito forte de mercado, ou seja, criando algo, um nicho praticamente novo, que é você trabalhar com uma automatização de inteligência artificial. Ou seja, você criar uma plataforma, cloud ou on-premise, que permita analisar diversos modelos em cima de um dado. Você já tem um resultado rápido, prático em cima disso, e consegue utilizar na sua empresa. Além disso, essa parte de análise prescritiva. Lembra que eu comentei que quando eu fui no Gartner em 2017, eu achava isso uma loucura, tipo um algoritmo prescrever aquilo que você deve fazer. Mas, na verdade, quando você começa a se aprofundar no assunto, você começa a ver que isso é muito aplicável e até mesmo em casos muito simples. Trazendo um caso aqui, que foi mencionado também no Gartner desse ano. É uma empresa que quer montar e já vendeu com uma estrutura praticamente pronta para isso, de uma análise prescritiva em guarda-chuvas. Qual que é a ideia? A gente teria algoritmos rodando em cloud que analisariam dados meteorológicos de regiões e eles analisariam a tendência de chuva. Claro que você usa o guarda-chuva quando está chovendo. Então é isso que eles têm que analisar. Então, por exemplo, eu moro aqui em Brasília, compro esse guarda-chuva deles e eles vão fazer essa análise diária. 6 horas da manhã, quando eu estiver saindo de casa para trabalhar, eles colocam um chip e um LED no guarda-chuva, que recebe o resultado dessa análise de dados que foi feita em cloud. A ideia deles é que você deixe o guarda-chuva em um local visível quando você for sair de casa, e se for chover, o LED acende. Então, ele está te prescrevendo que você deve levar o guarda-chuva quando você for sair de casa. Então, ele está utilizando dados, analisando dados e já te dando a solução. Leve o guarda-chuva, que hoje vai chover. Além disso, um caso que deu um retorno financeiro muito grande é o caso da própria Google, que ela nos data centers dela aplicou um algoritmo prescritivo. Esse algoritmo prescritivo, ele analisava basicamente 3 informações, que era o nível do ar-condicionado, do resfriamento, né, vamos chamar assim, no data center, a quantidade de dados a ser processada naquele momento e qual era o nível de calor que estava sendo gerado pelas máquinas. Ou seja, eu não posso deixar meu data center superaquecer, senão eu estrago as máquinas ou até mesmo pega fogo. Então, eles erravam para mais. Eles deixavam o ar-condicionado resfriando mais para que eu tivesse ali uma margem de erro e não tivesse superaquecimento no meu data center. Eles começaram a colocar um algoritmo, começaram a analisar essas informações e entender, quando chegava muito processamento de dados, qual era o nível de aquecimento que isso gerava no data center. Com base nisso, o algoritmo hoje consegue prescrever, ou seja, ele que regula qual é o nível do resfriamento que o data center vai fazer, com base no processamento que está sendo gerado naquele momento. Então, ou seja, isso gera economia de dinheiro, de recurso, porque eu não preciso mais gastar muito dinheiro com energia para que eu tenha um resfriamento acima do necessário no meu data center. Eu tenho resfriamento em cima do ideal, em cima daquilo que eu estou sendo exigido naquele momento. Um outro ponto que eu queria mencionar aqui, que é uma grande incógnita que está chegando aí para essa questão de análise de dados, principalmente, e também para as organizações em si, que vão ter um grande trabalho com esses sistemas, é a LGPD. A Lei Geral de Proteção aos Dados foi sancionada recentemente e teve a aprovação da criação da sua agência. Ela
ela vai impactar extremamente nas empresas, e hoje as empresas estão utilizando aí os dados dos clientes para fazer análise de dados. Então, há uma incógnita de quanto a LGPD vai impactar nessas análises, o quanto eu vou poder utilizar as informações desses usuários. O caso clássico da Cambridge Analytics, né, que eles avaliaram que influenciou na eleição do Trump, também no Brexit. A LGPD está chegando e eventos como, por exemplo, o Gartner esse ano estão instruindo as empresas a não temerem a LGPD, mas sim a utilizarem a seu favor. Lembra que lá atrás, em 2017, as empresas estavam surgindo como orientadas a dados, trabalhando para gerar experiência de usuário. Esses algoritmos de análise de dados trabalham fortemente nessa experiência também. O que eles estão tentando fazer com que as empresas implementem não foquem tanto na LGPD, porque ela regula quais informações você pode manter do seu cliente, quais informações são sensíveis. Tente vender para o seu usuário uma excelente experiência, porque já há pesquisas que comprovam que tem usuários que preferem experiências a produtos. Se um banco me dá um financiamento com uma taxa de 2% e o outro me dá uma taxa de 2,1%, mas a experiência no banco que dá a taxa de 2,1% é muito melhor, tem clientes que pegam o financiamento no banco com a taxa de 2,1%. Então, o que eles estão tentando trazer é: use a LGPD para falar para o seu cliente: se você deixar o seu dado comigo, eu vou te proporcionar a melhor experiência. E aí você fica resguardado com a lei, porque, de acordo com a lei, se o cliente pede para você não ter mais o dado dele, você não pode ter. Você tem que eliminar da sua base ou anonimizar. Ou seja, aquele dado ele fica anônimo e você nunca mais consegue descobrir que aquela informação é daquele cliente. Um outro ponto que a LGPD pode trazer de positivo é que ela vai forçar as empresas a terem mais governança de dados. Como eu mencionei, a gente vê que hoje, quando eu vou aplicar um algoritmo de análise de dados, a gente leva muito tempo nessa parte de preparação e limpeza de dados. Muito por falta da qualidade. Pode ser que, como as empresas vão ter que atender essa LGPD, elas vão ter que criar mecanismos de governança nessa parte de dados e que levem a mais qualidade de dados. Com mais qualidade de dados, eu facilito as minhas análises e eu consigo ter mais assertividade. E era isso. Bom, eu espero ter... Obrigado, pessoal. Espero ter correspondido às expectativas. E se tiver aí espaço para perguntas e algumas dúvidas. Tem 20 minutos aí. Um tempinho aqui pra gente. Me permita, só para conduzir aqui a chamada aí. Então, gente, quem tem perguntas aí, acho que foi bastante provocativo, você trouxe bastante informações. Eu, pelo menos, anotei umas 6 perguntas, mas vou deixar, dar prioridade aí para os estudantes. Por favor, levanta a mão quem tem a pergunta e vamos fazer a pergunta rapidamente. A gente pode colocar meio que um lote, 3 perguntas. Né? E aí você... Estou imaginando que tem as perguntas, senão eu vou ter que encher aqui de perguntas minhas. E aí? Nada? Por favor. Fala teu nome e pergunta, fala alto para todo mundo ouvir. Te entendo. Queria saber, na visão de vocês, como é que fica a área de desenvolvimento, né? A área de o analista, o desenvolvedor, o programador, na visão de vocês. Porque pelo que eu tenho interesse, com o passar do tempo, talvez seja substituído, né? Por essa questão da análise de dados e tal. Eu queria saber a opinião de vocês. Vai fazer um lote? Vamos para a próxima. Eu digo que vai dar tempo. Não tem mais? Quer responder? Vai, responde. Não, pode responder. Responde quem já você. Já vamos pensar na próxima. Ô, louco, mas você tá... Vamos de informação aí, não é possível que eu não tenha pergunta. Bom, pelo que eu entendi, você está falando, só para alinhar, você está falando daquele desenvolvedor de software, o cara que desenvolve o sistema.
Na verdade, eu não acho que ele vai ser substituído. Ele pode entrar com outros papéis, até mesmo hoje eu vi uma figura que mostrava isso. Quando você cria essas soluções de análise de dados, você tem que entregar isso de alguma forma para o usuário. Então, muitas das vezes é a criação de uma interface. A interface eu posso utilizar o desenvolvedor. Fora isso, muito se utiliza esse conceito de análise de dados, o dados como serviço. E também existe um conceito que ainda não se aplica muito, mas que já se vende, que vai ser uma tendência futura, de análise de dados como um serviço. A análise como um serviço. Então, por exemplo, eu tenho um sistema desenvolvido, eu preciso integrar ele com uma análise de dados, ou seja, eu tenho uma análise histórica e criei um perfil do meu cliente. Chegou um cliente na frente do meu atendente, eu estou ali no sistema tentando vender para ele, eu passo no algoritmo que analisa ele, passa na minha base que já classificou e ele fala, esse cara tem esse perfil, ele compararia o produto A. Isso exige uma integração com o sistema, ou seja, exige que o desenvolvedor atue também integrando essa solução de análise de dados dentro do sistema que já foi desenvolvido. Então, não vejo ele perdendo o papel. Ele pode ganhar novas funções e entrando com novas funcionalidades nos sistemas. Já é a próxima. Próximo. Lá no fundo. Lá. Sou o Thiago. Cara, eu tenho algumas dúvidas. Seguinte, quando eu vejo a parte de ciência de dados em grande escala, assim, por cima, o BI está dentro daquilo ali, como parte analítica, como parte de análise mesmo assim do dado, com a granularidade lá embaixo, ou eu tenho que ver também da parte superior, assim? Acho que o BI também é uma outra parte, lado a lado com a ciência de dados, ou é algo dentro daquilo? Cara, hoje eu entendo ele como uma parte de analytics, porque quando você monta uma visão dentro de um portal de BI, né, uma solução de BI, você está criando uma visão de um dado. Então você pode criar essa visão tanto em cima de um dado descritivo, ou seja, aquele dado que aconteceu, eu estou trabalhando ali com o BI tradicional, aquilo que ocorreu ontem eu mostro para uma área analisar, ou você cria uma análise preditiva que te prevê o quanto esses relatórios que eu mostrei aqui estão no nosso portal de BI. Então, apesar de eu estar rodando um modelo de análise de dados por trás, em Python, eu estou entregando o resultado e mostrando para o usuário naquela interface que ele já conhece, a interface do portal de BI. Então, ele entra junto. Ele serve para analisar dados. Isso. Ele vai consolidar os dados e mostrar para a área usuária, sendo ele um dado descritivo ou um dado preditivo. Mas assim, na parte do profissional, o cara que vai trabalhar com a parte de ETL, a parte do BI, são dois profissionais diferentes, ou o cientista de dados ainda é um outro cara? É um pouco difícil para entender, assim, porque parece que tudo é uma coisa só, né? O cara parece que é um DevOps nível hard, mas eu acho que também tem que começar a dar algumas separações, senão... Sim. Na verdade, já existem esses perfis. Existe o perfil ETL, que é aquela pessoa que leva o dado até o BI, lê o sistema e leva até o BI em um DW. E já existe um perfil hoje, que eu não quiser entrar tanto em detalhe, que é o chamado perfil OLAP, que é o perfil que lê o DW e entrega um relatório para a área usuária. A gente vem tentando cada vez mais diminuir esse trabalho desse OLAP, ou seja, levar um self-service, mas é um perfil que já existe. Existem pessoas sim que têm o perfil e fazem os dois trabalhos. Ela faz tanto o ETL e depois faz o OLAP. E existe esse outro papel do cientista de dados, que vem surgindo e faz análises com modelos preditivos. Tal. Então existem realmente os três papéis. Mas nada impede que um analista OLAP faça um trabalho de cientista de dados. Então, igual eu mencionei, esse trabalho vem sendo extremamente democratizado. Claro que as empresas, por necessidade, acabam focando um ou outro empregado uma necessidade específica, porque ela precisa atender todas as necessidades. Não dá, por exemplo, para todo mundo sair criando modelos de análise de dados e ninguém mais entregar o relatório no OLAP. Assim como não dá para todo mundo querer entregar relatório, mas ninguém quer fazer o ETL. Então, a gente precisa, sim, de funções específicas. A gente mora em Brasília, né? Então tem muita empresa pública aqui. Você acha que existe alguma iniciativa de BI, assim, por exemplo, DataPrev, né, analisa os dados de quantos trabalhadores? Você acha que existe BI na iniciativa privada? Existe. Principalmente, a gente tem muito contato com o setor bancário.
A gente tem muito contato com o Banco do Brasil, principalmente. A Popex é parceira do Banco do Brasil. Ela não é parte do Banco do Brasil, ela é parceira. A poupança da Popex opera dentro do Banco do Brasil. Lá eles têm uma área imensa de BI, uma área imensa de análise de administradores de dados e uma área muito grande que vem crescendo muito. Eles estão mandando cubos de inovação lá para o Vale do Silício. Eu tive o prazer de ano passado ir lá e visitar e ver esse trabalho acontecendo. Eles estão mandando equipes de análise de dados para o Vale do Silício. Eles têm a área de BI consolidada, muito forte. A gente foi num evento deles, se não me engano, uns 2 meses atrás, que era de administradores de dados, em que eles levaram também parte da equipe BI, a gente viu o pessoal lá. E eles são, inclusive, muito mais fortes que a gente nesse sentido, porque eles têm equipes, enquanto a gente trabalha na Popex, uma equipe de administração de dados de 4 pessoas, eles têm equipes de 26, 30 pessoas. Então, na verdade, eles são maiores que a gente. E existem empresas, eu não sei se são profissionais públicos, funcionários públicos específicos que trabalham com BI. Mas eu sei que empresas como, por exemplo, o Ministério do Trabalho terceirizam as empresas que fazem análise de BI. Eu conhecia pessoas que trabalhavam no projeto do Ministério do Trabalho e era um projeto especificamente de BI. Então, sim, elas têm. E trabalham, por exemplo, com informações no Ministério da Saúde, analisando quais são as áreas que a gente tem que atacar, por exemplo, nessa época atual, que a gente tem grandes problemas com o dengue. Então, eles criavam relatórios indicando quais são as regiões que o Ministério da Saúde teria que atuar para resolver e diminuir o problema com a dengue naquele período daquele ano. Na verdade, se eu não me engano, a pesquisa foi igual nos 2 casos, tanto no Trump quanto no Brexit. Eles analisavam os perfis das pessoas. Eu sei mais detalhes no caso do Trump, que era, por exemplo, eles analisavam o perfil daquela pessoa que tinha tendências, tinha ideias parecidas com a do Trump, ou seja, defendia aquilo que ele defende, que é manter as armas liberadas nos Estados Unidos, uma economia muito forte. E eles criavam publicidades dirigidas para essas pessoas. Então, no caso do Brexit, a ideia é a mesma. Eles criavam publicidade tentando influenciar o voto da pessoa de acordo com aqueles argumentos que eles avaliavam que a pessoa considerava próprios para aprovar ou recusar. Assim como o caso do Trump, em que eles viam a pessoa que tinha um perfil parecido com o dele, pegavam os pontos em que eles eram iguais e tentavam fazer uma publicidade dirigindo ela a votar no Trump. Mais perguntas? O Marcelo está ansioso ali, ó. É só, vou resumir. Mas já tem mais 2 aí. Sabia que havia muita pergunta. Recentemente eu vi uma pesquisa que dizia, uma notícia, né? Que era uma pesquisa que dizia que até 2020, 2021, 40% das atividades da área de ciência de dados, né, do cientista de dados, ia ser automatizada. E eu queria saber sua perspectiva, né, para a área para o futuro em relação a isso e também pela questão de cursos de administração, economia já está oferecendo matéria de ciência de dados, né, e se essas áreas vão engolir a área de TI pelo fato deles terem conhecimento de negócios, né, ou de economia, de área de negócios. Respondendo primeiro essa última parte, não, eu não acho que eles vão engolir, porque você sempre precisa do... Na verdade, esse profissional, esse próprio caso do CTO da Data Robot, ele é formado em física. E ele se declarou autodidata e ele aprendeu TI por conta própria. Então, hoje, por exemplo, ele é um perfil que saiu de uma área, vamos chamar assim, de negócio. Claro que física não é uma área de negócio, supondo que ele fosse um economista. Aprendeu TI, começou a mexer com análise de dados. Então, ele conhece tanto dados matemáticos, quanto dados de TI, quanto dados de negócio. Perdão. Dados de TI, dados de estatística e dados de negócio. E isso é o perfil que hoje dizem que forma um cientista de dados. Você combinar esses conhecimentos matemáticos com TI, com negócio. Nada impede que o empregado da área de TI também passe a conhecer a área de negócio e os modelos matemáticos.
Hoje, por exemplo, por que o BI evoluiu como algo natural para essa parte de análise de dados? Porque quando você começa a levantar com o usuário aquilo que ele precisa ver, o que ele precisa extrair de um sistema para ver um relatório, você passa a começar a entender o negócio dele. Então você já conhece de TI e você passa a conhecer daquele negócio. Você agora só precisa do conhecimento matemático para passar a trabalhar com ciência de dados. E respondendo a outra pergunta, eu não acho que vai ser 40%. Eu acho que vai ser mais. A própria Data Robot já está falando que vai automatizar 80%. Então, eles não falam que vão extinguir o papel do cientista de dados, mas eles vão diminuir a sua necessidade em termos de quantidade. Só que uma coisa que já está se falando é que o cientista de dados ele vai ser um papel de apoio com as áreas, porque hoje já se surge um novo termo, ele ainda está sendo criado, então por isso eu nem mencionei ele, que é o cidadão de dados. Ele é um usuário da área de negócio que tem condições, com base em um automated machine learning, ou seja, uma automação de machine learning, pegar o resultado de uma análise e avaliar e tomar uma decisão. Então ele é um usuário da área de negócio que tem a capacidade de utilizar um algoritmo de machine learning automatizado e fazer uma análise em cima disso. E o cientista de dados entraria como um papel de suporte para o cidadão de dados. Ele apoiaria o cidadão de dados e também poderia fazer análise. Última pergunta. Você poderia explicar melhor sobre a lei de proteção de dados, aí, tipo, onde ela vai valer, quanto tempo, o que ela faz exatamente? Tá. Ela é uma lei que ela já foi sancionada, ela não tem regulamentação ainda, que é um ponto que está pendente dela, mas a obrigatoriedade dela hoje, as empresas estão obrigadas a cumprir ela a partir de agosto do ano que vem. Ela define que aquilo que for dado privado do usuário, ele é um dado sensível. E que você só pode ter aquele dado do usuário que é necessário para o seu negócio. Então, por exemplo, eu vou comercializar um financiamento com um cliente. Eu preciso ter o nome da mãe desse cliente. Eu poderia... Normalmente, o que as empresas pedem? Elas pedem mais. Eu preciso do nome dele, do CPF e onde ele mora. Mas eu peço tudo isso, mais o telefone, mais o nome da esposa, mais a quantidade de filhos, mais a renda, mais o nome da mãe. Porque eu quero analisar esses dados e tomar decisões em cima deles. A lei de proteção aos dados, ela vem pegando alguns desses pontos e falando assim: não, se você não precisa do nome da mãe do seu cliente para vender esse produto, você não pode pedir. Então, ela vem criando essa linha, ela define algumas informações como sensíveis, ela define temporalidades, então, tipo assim, depois que um cliente ele terminou a relação dele com você, ou seja, o produto dele com você acabou, por exemplo, eu tenho uma conta de celular pós na Vivo, eu vou lá e cancelo essa conta. A partir desse momento, existe uma temporalidade em que a Vivo é obrigada a excluir minhas informações. Ou, se eu entrar no portal da Vivo e pedir quais informações minhas ela tem, e eu falar assim: Vivo, exclui, eu não quero que você tenha mais, eu cancelei meu produto. Ela é obrigada a excluir as minhas informações, e se ela fizer contato comigo novamente querendo vender, com base nessas informações que ela tinha, eu posso entrar com um processo contra ela. Então ela entra nesse ponto. Ela não vale ainda, ela vai passar a valer a partir de agosto do ano que vem. Claro que ela pode ser prorrogada. Ela, na verdade, foi uma estratégia do Temer. Ela foi criada, se não me engano, na época dele. Porque a Europa começou a exigir para... Eu não lembro o nome da lei agora. GLPDR, acho que é isso, alguma coisa desse tipo. Que é a lei que regulamenta os dados na Europa. Ela passou a exigir que para os países que são parceiros e têm relação comercial com a Europa, com a União Europeia, elas têm que seguir leis semelhantes a essa. Então a estratégia do Brasil, para não perder a relação comercial com a Europa, foi criar e já sancionar uma lei semelhante a essa lei, que regulamenta o uso dos dados nas empresas. E são dados especificamente de pessoa física, não são de pessoa jurídica. Ela só entra no escopo de pessoa física. Não sei se esclareceu muito. Eu queria fazer uma perguntinha só. Assim, A última aí, ó. É a última. É a última. Eu falei que eram duas. Vamos ter que chamar o Thiago de novo aqui, velho. Só pra...
Rapidamente, vocês têm um horário de intervalo, senão vocês vão ficar prejudicados para as aulas que dão sequência na... Tiago, eu vi que você fala muito da questão da previsibilidade, acho que esse é o grande objetivo, que é um objetivo científico mesmo, né? Se a gente falar da previsão do tempo, a expectativa que se tem de se tomar decisão, e muita gente toma decisão em função, né, do índice de acerto da previsão do tempo, decisões importantes são tomadas na questão agrícola e por aí vai. Por outro lado, a gente tem uma tecnologia que já se coloca de forma onisciente, onipresente, embora focada, que é, você pega Google, você não vai ter concorrências de Google no Brasil, na parte específica ali de Google Maps, ou Waze, ou seja, é uma tecnologia que se globaliza e ela está onipresente. Eu sei, eu transo em qualquer lugar, de onde estiver. Então, o ser humano, ele se adequa a esse modelo de tecnologia, ela influencia a cultura rapidamente e as pessoas tomam decisão em cima do que é dado para ela. Quem teima hoje em brigar com o Waze ou com o Google Maps de escolher um outro caminho, naturalmente vai chegar depois, ou pode até não chegar, pode estar uma situação de engarrafamento e não conseguir chegar. Então isso está fazendo uma inversão muito rápida em relação à questão da nossa realidade cultural, né? Porque são as informações que a gente tem para tomar decisão. Quando você trata o tempo todo essa questão da tomada de decisão no âmbito empresarial, no âmbito das organizações, aí eu trago uma contextualização que é o seguinte: como ficam as empresas brasileiras, considerando que a gente é um país periférico, que esses algoritmos e esse conhecimento ele tende a virar muito mais um serviço do que o que vocês estão fazendo, eu acho louvável, porque é uma iniciativa nacional, grupos pequenos com resultados bons, mas nós estamos falando de uma área muito específica. Você está falando da área bancária, o setor que mexe realmente com a dimensão do recurso financeiro. Mas se você for projetar isso para outras áreas, isso é mais complexo de você ter o retorno sobre o investimento que você vai fazer e no âmbito de muita concorrência, porque isso tem que ser finalístico, tem que ter... não adianta eu agregar mais custo, mais investimento e não ter um retorno, diferente do que acaba acontecendo em alguns setores, é o caso do setor bancário, questão do petróleo, talvez alguns setores, não todos. Mas aí o que eu coloco é o seguinte: qual é a sua perspectiva, já que você fez uma boa organização em relação a passado, presente e futuro, como se colocarão as empresas brasileiras se essa dimensão, projetando no tempo, não sei, 5 anos ou mais, a gente tiver o Waze ou o Google Maps dos algoritmos que fazem essa visão, ou seja, já não justifique mais eu raciocinar com essa inteligência localmente, e sim comprar isso como serviço de fora. Como é que ficarão as empresas, uma vez que eu não sei até que ponto você pode dizer que o que é inteligência própria e o que esses algoritmos vão conseguir deduzir e dizer, olha, a decisão que você tem que tomar é essa, eu não preciso nem dos seus dados mais. Que é o que está acontecendo. Estou tentando fazer uma projeção do que acontece hoje com pessoa física, começar a acontecer com empresas, ainda que não sejam as maiores, mas empresas até de médio porte. Como é que você vê esse? É um exercício de futurologia só. É uma pergunta difícil. Não, na verdade, as empresas brasileiras, eu não vejo hoje surgindo uma empresa brasileira forte nessa parte de análise de dados. Nem de predição, nem de prescrição. E mesmo para consumir, se eu não me fiz entender, mesmo como consumidoras na competitividade global. Como consumidoras, eu acredito que sim, porque isso a usabilidade disso vem sendo fácil. Integrações com soluções, as próprias ferramentas de BI que eu mencionei, elas estão trazendo isso já embarcados. Então, toda empresa grande hoje, a Pupex não é imensa, ela é uma empresa relativamente pequena nesse setor financeiro. Ela tem uma importância financeira, uma importância de capital considerável, mas em termos de quantidade de empregados ela não é muito grande. Está aí com 1.300 empregados. E mesmo assim ela tem ferramentas de BI, que já são ferramentas que se integram a análise de dados, ou seja, possibilita que a empresa analise o dado dela em cima de algoritmos já de mercado, ou seja, a gente vai uma empresa que cria essa solução, por exemplo, supondo que a Popec já utilizasse o Data Robot, isso já estivesse funcionando, eu já poderia utilizar no meu contexto e aplicar no meu mercado sem grandes custos, porque às vezes eu estou trabalhando em cloud, por demanda. Agora, o Brasil realmente tem uma deficiência muito grande nessa área. Por exemplo, esse custo de TI nosso hoje é muito caro. Um computador é muito caro. E esse tipo de solução ele surge a partir do computador. Então, se o Brasil não investir nesse ponto e não facilitar esse acesso aos meios de tecnologia, não diminuir o custo da parte de TI, não trabalhar nisso, obviamente ele vai ficando para trás ao longo do tempo
em termos de tecnologias desse sentido, mas eu vejo as empresas brasileiras como usuárias desse tipo de serviço. A própria Data Robot já está chegando no Brasil. Eu vi... Acho que eu estraguei o microfone. Eu vi o trabalho sendo apresentado, né, mas eu nunca vi esse trabalho na prática, mas parece um trabalho muito interessante. Surgiu nos Estados Unidos, mas rapidamente se difundiu. Se não me engano, foi em questão de 4 anos. Eles já estão com cerca de 20, 30 sedes em locais distintos do mundo. Se não me engano, eles já estão em todos os continentes, exceto aquela parte da Austrália. Então, assim, ela está muito difundida e vem entrando como um serviço, né? Então, ela vem vendendo tecnologia on cloud. Nada impede que as empresas, tanto as brasileiras como do mundo todo, utilizem isso a seu favor. Mas, realmente, o Brasil tem um gap muito grande em tecnologia. É isso? Pronto, né? Obrigado, pessoal. Vamos juntar aqui de novo para fazer aquela foto da galera aqui com o Thiago, pode ser? Vamos levantar, porque você já tem que sair pro Quer fazer o sorteio primeiro? Ou então faz o sorteio. Vai o sorteio, vai lá. Faz o sorteio que já vai levantando aí, o pessoal vai ficando, para não atrapalhar o intervalo. Rapidinho para não atrapalhar o intervalo. Vamos levantando e tirem. Vai lá, manipula aí, gente. Bom, depois do sorteio tem a foto, então? Vamos tudo junto. Que aleatoriedade de ciência de dados vocês vão usar aí para conseguir escolher quem deve ser o sorteado? Dá um zoom aí. Aí. Então, gente, a gente vai sortear. Foram 50? 49. Uma pessoa pulou 34 aqui. Não tem problema não. Mas a gente vai colocar de 1 a 50. Então vamos lá. Lembrando que é uma... O que é que está sendo sorteado? Lembra aí, pô. Lembrando que vai ser um ingresso da Campus Party Brasília desse ano. Pra acampar, sem acampar? Com camping. Com camping? Que isso? Nem eu tenho ingresso desse, gente. 3, 2, 1... 247. Ih, quem é o 47? Robert Santos Azardo. Cadê o Robert? Aí, Robert. Um abraço, seu amigo. Sabe o que eu falei que queria? Muito bom.